Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, primeiro no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 2. Apenas o versículo de número 14, para a honra e glória do nosso Deus. Lucas 2, versículo 14, está escrito: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém? Vamos abrir em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. E o versículo 8, onde está escrito: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos abrir ainda no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3. No versículo que é tido por muitos como o coração da Bíblia, o versículo 16, onde está escrito: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Eu quero iniciar fazendo menção de um homem chamado Stephen Charnock. Certamente a maioria dos irmãos nunca ouviram falar. Um homem que viveu em meados do século XVI, mais precisamente entre os anos 1628 e 1680. 52 anos apenas. Stephen teve o privilégio de experimentar o novo nascimento em Cristo. E, consequentemente, foi imbuído do desejo de espalhar o Evangelho para todas as demais pessoas. E ele escreveu inúmeros livros, dentre os quais o principal deles, que tem por título Os Discursos sobre a existência de Deus e os atributos de Deus. É exatamente no capítulo 12 desse livro que Stephen faz uma afirmação na qual ele estabelece um conceito acerca do que é o Evangelho para ele. E ele diz: o Evangelho em geral é nada mais, nada menos do que um espelho completo da bondade divina. É exatamente por concordar com essa frase, com essa afirmação, com esse conceito dele, que eu quero brevemente meditar com os irmãos na noite de hoje acerca da seguinte temática: a infinita bondade de Deus é a fonte da nossa redenção. Não há outra fonte. A infinita bondade de Deus é a fonte da nossa redenção. Quando nós observamos o capítulo 2 de Lucas, a narrativa fala em seu início do nascimento de Jesus. Posteriormente da descida
de um anjo para anunciar aos pastores a boa nova de grande alegria, não só para eles, mas também para todo o povo. E o anjo anuncia: nasceu o Salvador, nasceu o Cristo, nasceu o Senhor. E lhes dá um sinal acerca do menino. Ele diz: olha, vocês encontrarão um menino envolto em uma faixa e deitado em uma manjedoura. E quando o anjo lhes dá um sinal, o texto revela no versículo 13 que subitamente aparece com ele uma milícia celestial, louvando a Deus e dizendo exatamente aquilo que lemos: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos expressam em forma de cântico, em forma de louvor. Os anjos glorificam a Deus, celebram a Deus, irmãos, porque o nascimento de Cristo manifesta exatamente a boa vontade de Deus para com os homens. Deus não se limitou apenas a fazer uma promessa de que da descendência da mulher viria aquele que pisaria, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas Deus cumpriu a sua promessa. O seu filho nasceu. Jesus nasceu 100% Deus, Jesus nasceu 100% homem, e com o propósito de pagar o preço precioso pelos nossos pecados. Jesus nasceu 100% Deus, 100% homem, com o propósito, amado, de nos libertar, de nos salvar, de nos redimir da nossa triste e miserável condição espiritual que por natureza temos. A boa vontade de Deus foi manifestada para com os homens. E no nascimento de Cristo nos é evidenciado que o mal do pecado não poderia estar acima da capacidade, da sabedoria de Deus em levantar o homem caído. O nascimento de Cristo evidencia que o mal do pecado não poderia estar acima da riqueza, da generosidade de Deus em providenciar um meio, em providenciar um remédio para sanar de uma vez por toda o mal e todas as consequências do mal chamado pecado. Deus não se contentou em ficar como um mero espectador, sem nada fazer para livrar o homem da miséria em que se afundou. Ele agiu no sentido de recuperar o homem para a felicidade que o homem tinha jogado fora com as suas próprias mãos. O nosso Deus
é infinito em bondade. E a sua bondade é a fonte da nossa redenção. O homem nada podia fazer para obrigar ou para persuadir Deus a restaurá-lo. Não. Nós sabemos muito bem que não. Mas Deus, na excelência da sua natureza, Deus, em sua infinita bondade, veio recomendar, veio demonstrar, veio provar o seu amor para conosco, na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. É exatamente isso, irmãos, que nos revela Romanos capítulo 5 e o versículo 8, onde lemos que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, em sua infinita bondade, nos redime, manifestando o seu amor incondicional. Deus nos manifesta a sua infinita bondade. E Ele nos dá a prova do seu infinito amor. Sabe como, irmãos? Com o mais perfeito brilho e de uma forma singular, a qual nós não podemos identificar em nenhuma outra obra sua. A obra que Ele faz por nós, nós não podemos encontrar igual, nem na natureza, nem em qualquer das suas demais obras. E aí eu digo a você, só uma bondade miraculosa, só uma bondade infinita, para expor a vida do seu filho ao sofrimento, para expor a vida do seu filho à morte na cruz, para quê? Para que pessoas como você e eu, que outrora éramos sórdidos rebeldes, fôssemos alcançados pelo seu maravilhoso amor. O Pai em Cristo nos atrai. Em Cristo Ele remove os nossos temores. Em Cristo Ele remove os nossos tremores. Em Cristo Ele nos reconcilia com Ele. Se estamos aqui na noite de hoje, louvando e adorando a Deus na condição de salvos, é porque a infinita bondade de Deus nos alcançou. É porque a infinita bondade de Deus proporcionou a nós, miseráveis pecadores, a redenção a qual tanto nós necessitávamos. E nós precisamos, irmãos, louvar a Deus por isso. Louvar a Deus porque Ele, em sua infinita bondade, nos manifestou o seu amor. O que é que está escrito na primeira carta de João, em seu capítulo 4, nos versículos 8 e 9, ou melhor, 9 e 10, vejamos.
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí eu digo a você, foi pura bondade de Deus. Pura, infinita bondade de Deus para conosco. Sabe por quê? Porque Deus não tinha nenhuma obrigação. Repito, Deus não tinha nenhuma obrigação de ter dó, de ter piedade de nós. Deus não tinha nenhuma obrigação de consertar os estragos que o homem fez. Assim sendo, Ele poderia tão somente executar a sentença de morte eterna. Ou não? Claro que podia. Claro que Ele podia. Assim como Deus não tinha necessidade de nos criar, muito menos Ele tinha a necessidade de nos redimir. Não havia uma necessidade da parte de Deus. Deus não estaria sendo impróprio de forma nenhuma em deixar o homem na lama que voluntariamente o homem mergulhou, o homem afundou. Não. Deus não restaurou os anjos caídos, porque teria que restaurar os homens. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque aprove a Deus restaurar o homem e redimi-lo dos seus pecados. Mesmo não havendo no homem nenhuma bondade que fosse motivo de seu amor, de sua bondade. Tão somente a infinita bondade de Deus foi a fonte do benefício que nós gratuitamente recebemos. E aí, eu quero dizer uma verdade para você, que talvez tenha se enganado ao longo da sua caminhada. Não há em nós nenhuma bondade que seja motivo da infinita bondade e do amor de Deus. Não há. Não se engane. Não se iluda. Não entre nesse engodo de achar que é bom por si próprio. Não caminhe por aí. Porque se existe alguma coisa de bom em nós, verdadeiramente não é de nós mesmos. É do nosso Deus. É do nosso Deus. É do nosso Deus. Irmãos amados, é a infinita bondade do Deus triuno que faz com que a graça do Pai, os méritos do Filho e a eficácia
eficácia do Espírito Santo operem a redenção completa em nós. É tão somente a infinita bondade do Deus triuno que faz com que a promessa do Pai seja selada com o sangue do Filho e aplicada pelo Espírito Santo em nossos corações. É só a infinita bondade do Deus triuno que faz com que o Pai nos adote como filhos, que faz com que o Filho nos redima para sermos membros do seu corpo, que faz com que o Espírito nos renove para sermos templo da sua habitação. É só a bondade infinita, amados, do Deus triuno, a fonte da nossa redenção e nada mais. E nós devemos reconhecer, agradecer e louvar a Deus todos os momentos de nossas vidas. Sabe por quê? Porque essa redenção traz efeitos indimensionáveis para nós. Essa infinita bondade que é a fonte para a nossa redenção faz com que essa redenção produza efeitos tremendos. Pois essa redenção, ela nos liberta da corrupção da nossa natureza, ela nos liberta da ruína da nossa felicidade, ela nos liberta da deformidade do pecado. A infinita bondade de Deus é a fonte de uma redenção que traz como efeito para as nossas vidas a libertação do castigo das nossas transgressões. A redenção nos livra, amados, da ignorância e da escuridão e da escravidão a que estávamos aprisionados. A redenção nos liberta da vaidade. A redenção tem o poder para proporcionar o livramento da morte eterna. É por isso que nós devemos reconhecer, ser gratos e glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Porque essa infinita bondade é a fonte de uma redenção que nos traz benefícios que nós não conseguimos, na nossa mente humana, dimensionar. Essa redenção, ela expressa a liberalidade de Deus. Ela expressa a liberalidade de Deus no Evangelho como algo que está infinitamente acima do que nós podemos admirar nas obras da natureza. O que é que eu quero dizer a você na noite de hoje? É que a bondade de Deus na redenção está muito acima da bondade de Deus na criação. Mas muito, muito acima. E quando nós contemplamos um versículo como o que lemos, de João 3,16, nós temos a chance, a oportunidade de, auxiliados pelo Espírito, contemplarmos a grandeza da generosidade de Deus, muito acima da sua generosidade na criação. Infinitamente
acima. Sabe por quê, irmãos? Porque na criação Deus formou uma criatura inocente do pó da terra. Mas na redenção, Ele restaura uma criatura rebelde pelo sangue de seu Filho. A obra da redenção está muito acima da obra da criação. A bondade de Deus é infinitamente mais evidenciada. Sabe por quê? Porque na criação, uma palavra da sua boca inspirou almas viventes. Mas na redenção, o que é que acontece? Amados irmãos, na redenção o sangue de seu Filho teve que ser derramado. Na criação o céu falou e as coisas se formaram. Mas na redenção o próprio céu teve que descer à terra e se revestir de pó, a fim de restaurar o pó do homem ao seu estado original. Isso é algo muito profundo, irmãos. Porque nos mostra que a nossa redenção, para que ela fosse uma realidade, um preço muito alto foi pago. Não foi barato. Deus teve que se fazer homem. O Senhor dos anjos teve que chorar em uma manjedoura. O Criador do universo teve que ser provado. O Criador do universo teve também que ser pendurado como escravo. A retidão imaculada teve que ser feita pecado. E a bem-aventurança sem culpa teve que ser feita maldição. O preço foi muito profundo, foi muito grande. Não é à toa que o salmista, no Salmo 49, verso 8, ele diz que a redenção da alma é caríssima. Ele sabia muito bem o que estava falando, o que estava registrando nas páginas das Sagradas Escrituras. E aí eu quero dizer para você que não importa as dificuldades, as lutas, as adversidades, os problemas, as dívidas, as perseguições, os escárnios, que porventura nós possamos sofrer nessa terra. Nós não devemos focar o nosso olhar para essas coisas, nós devemos focar o nosso olhar para a infinita bondade de Deus, que é a fonte da nossa redenção. Cristo não passou ileso, não há por que passarmos. Não foque o seu olhar para as adversidades, foque o seu olhar para a infinita bondade de Deus. Porque essa bondade foi derramada sobre a sua vida de uma forma muito especial. E aí, como é que nós contemplamos a infinita bondade de Deus? É simples, é só olhar para Cristo. É só olhar para Cristo. E como nós contemplamos Cristo? Eu quero encerrar com a aplicação, contemplando um pouco desse Cristo com você na noite de hoje. Tem como colocar, Romário? Contemplemos Cristo no ventre, na manjedoura, afagado em seus passos, em suas prostrações no Getsêmani, em suas gotas coaguladas de suor, de sangue,
em sua cabeça ferida pela coroa de espinhos, em sua marcha para o Calvário, em seu levantamento à dolorosa cruz, em sua cabeça pendurada e seu lado escorrendo sangue, sendo atingido pelo escárnio dos governadores e zombado da plebe. Contemplemos o que custou a infinita bondade de Deus, a nossa redenção. Que nós não possamos olhar para as adversidades, mas que nós possamos contemplar esse Cristo, que tudo isto fez por nós, tão somente para pagar o preço de nos redimir. Não baixe a cabeça, não retroceda, vale a pena nós seguirmos em frente, confiando na infinita bondade de Deus, que é a fonte da nossa redenção. Que o Senhor nos abençoe. E eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus.